Olá, seja bem-vindo a mais um Conversas da Vida, um espaço onde nós falamos sobre o cancro da mama e do colo do útero. Este é um espaço ou uma atividade que só é possível graças a uma parceria entre o Olá Vida, a Politécnica Rádio e o GBR Filmes. Hoje nós vamos ter uma conversa com mais uma mulher que vai nos contar a sua trajetória na luta contra o cancro da mama, que é Edith de Mena, que vai nos falar sobre o seu histórico e como foi enfrentar esta doença. Edith, em 2016, estava num processo de tratamento de miomas e passou, através desse tratamento de miomas, foi a uma consulta onde depois descobriu ou foi diagnosticada cancro da mama. Como é que foi esse processo da descoberta e do diagnóstico desta doença? De princípio, eu senti o nódulo e não dei muita importância. Com o tempo, fui vendo que a coisa não mudava de lugar e voltei a preocupar-me com o nódulo. Nisto é quando já decidi procurar saber o que era aquele nódulo. Fui ao hospital, marquei uma consulta e fui recebida e comecei a fazer o acompanhamento. Até eu chegar a ter o resultado do que o nódulo que eu tinha era um cancro, levou um processo. Tive que fazer vários exames para se determinar que realmente aquilo era um cancro. Nisso fiz os tais exames e tive o diagnóstico final que se tratava de um cancro. E depois disso comecei a dar seguimento do tratamento. Como é que foi para si receber esse diagnóstico? Qual foi a sua reação na altura? Eu não esperava que o resultado fosse dar aquele. Pensei que o médico fosse dizer que é algo que com uma medicação simples ia passar, mas pelos vistos não foi isso. Depois de eu ter recebido os exames das biópsias, levei ao médico e foi quando ela disse que aquilo era um mioma, era um cancro. Então, chorei tanto. Chorei tanto para poder digerir a informação e para saber como é que eu vou fazer chegar essa informação para os meus familiares e os demais, né, que vivem próximos de mim o dia a dia. Mas acho que só Deus é que me deu essa força. Consegui transmitir a informação e tive o acompanhamento necessário. Passei primeiro por uma cirurgia que chama-se uma biópsia cirúrgica, porque consistia em remoção de uma massa na região onde tem o caroço para se levar ao laboratório para se determinar que tipo de cancro era aquele. Sim. Depois de ter saído o resultado, comecei a fazer sessões de quimioterapia. Fui transferida da cirurgia para a oncologia, onde o médico da oncologia disse que eu tinha que fazer algumas sessões de quimioterapia, que consistia em concentrar as células num ponto para poder ser fácil de remover. Então, a partir daí, comecei a fazer as quimioterapias. De início fiz 4 sessões de quimioterapia. Terminadas as 4 sessões, o médico achou que já estava em condições de ir ao bloco e logo a seguir marcou-se a cirurgia da remoção. Fui fazer a cirurgia da remoção. 2 meses depois da cirurgia, voltei de novo para mais 4 sessões de quimioterapia. Neste processo da sua luta contra o cancro, teve um grande apoio da sua família, certo? Tive muito apoio, familiares, amigos, colegas, conhecidos. Apoiaram-me muito mesmo. Não tenho queixas em relação a isso. Hoje tem uma relação com a Casa Rosa, que é uma organização que assiste pessoas que têm cancro, dão palestras, e uma vez a Casa Rosa vai fazer uma palestra no seu trabalho e a partir disso houve uma conexão. O que é que significou para si
esta ligação com a Casa Rosa, ou poder ter esse espaço de pessoas que tinham entendimento sobre cancro e onde talvez pudesse expressar de forma como não podia se expressar com a sua família? O fato de eu ter abraçado a causa de me afiliar à associação, acho que fez-me bem, porque a partir daí consegui contar a minha história, já consigo apoiar as outras mulheres que estão na mesma situação, consigo dar palestras, consigo conversar. Então, foi bom para mim ter que me filiar à associação. Como é que foi para si ter essa relação com a Casa Rosa? O que é que significou para si como alguém que estava no processo de tratamento? É como se eu tivesse a fazer um pedido de socorro e eles estiveram ali com os braços abertos para poderem me acolher. Então senti um alívio quando eles me aceitaram, porque descobri que através da Casa Rosa eu podia me expressar ainda mais, sim, e ajudar mais pessoas, coisa que talvez eu não conseguiria fazer se eu estivesse em casa. Sim, acredito que isso ajudou-me muito também na recuperação. Então sente que é importante as pessoas terem um espaço fora do ambiente familiar onde elas possam conversar e se abrir sobre todo o processo que estão a passar? É sempre bom, porque existem casos de pessoas que não conseguem se abrir dentro do meio social, da família. Então, procurando pessoas de fora, talvez sintam-se mais à vontade. É o que acontece, porque nós na Casa Rosa temos feito rodas de conversa. Essas rodas de conversa consistem em ajudar aqueles que não conseguem se expressar no seu meio familiar. Então, trocamos experiências, cada um fala do seu histórico, como é que está, como é que passou, como é que venceu, como é que está passando, porque não falamos só de pessoas que já passaram pelo tratamento. Falamos de pessoas que recebem o seu primeiro diagnóstico, pessoas que estão em tratamento. Então, é um rol de troca de experiências que nós fizemos. E acredito que isso ajuda a muita gente. Ajuda muita gente. Temos trabalhado também com uma psicóloga que ajuda-nos também a interagir com os pacientes para poder entender bem aquilo que estão a passar, o peso que é ficar fechado e não conseguir se expressar para alguém próximo e achar a necessidade de arranjar um estranho para poder desabafar. Sim. Acredito que isso ajuda muito. E por que sente que há esta dificuldade das pessoas de falarem sobre o cancro dentro da sua casa? Muitas das vezes acredito que seja a rejeição. A rejeição e... como é que eu posso dizer, né? As pessoas sentem-se desprezadas às vezes. Tu chegas, contas o teu histórico e dia seguinte já estão a apontar o dedo. Fulana porque tem esta doença, se eu fico com ela pode me contaminar. E muitas das vezes as doenças não são transmissíveis nesses moldes. Então as pessoas acabam se fechando mais, preferem viver com a coisa, sofrerem por dentro, mas não dizer o que é que está a acontecer ao seu redor. Porque temos vários históricos de mulheres que se fecham. Só sabem que aquela fulana todos os dias vai ao hospital. O que é que vai lá fazer, não sabem. Ficam aí a fazer especulações. Talvez tenha essa doença, talvez tenha essa doença. Por causa dessa coisa de a pessoa ter abertura e as pessoas acabarem discriminando, né? Então, pela discriminação, as pessoas acabam se fechando. Então, sente que um passo importante a darmos já também começamos a falar sobre o cancro de forma mais aberta para que as pessoas tenham conhecimento. Temos que difundir muito a informação, né? Não esperar só pelo mês de outubro, termos a cultura de falarmos do assunto todos os dias, porque acredito que ainda existem pessoas que estão no desconhecimento, não sabem o que é aquilo. Então, só vão descobrir que estão naquela situação quando chegam ao hospital. Então, devíamos tentar fazer campanhas de sensibilização, chamando as pessoas para fazer um rastreio antecipado
para que depois consigam enfrentar a coisa se tiverem um diagnóstico positivo. Então, acho que falta um pouco disto. Falta um pouco da difusão da doença. E Edith disse numa conversa anterior que sente que foi possível vencer o cancro porque chegou ao hospital mais cedo. Sim, acredito que sim. Se eu tivesse levado mais tempo, talvez iria ao hospital já num estágio que talvez os médicos já não pudessem fazer muito por mim. Mas acho que só Deus é que me deu essa luz para que eu fosse mais cedo ao hospital. E um diagnóstico, muitas vezes, como um cancro, muda a nossa forma de ser e de estar diante de algumas coisas. Qual foi a coisa, ou o que é que o cancro mudou na sua vida? Acho que a minha comunicação. Eu era uma pessoa muito fechada. Muito fechada. Então, depois disso e depois de eu ter abraçado a causa da Casa Rosa, eu consigo ser mais aberta. Ser um pouco comunicativa em relação àquilo que eu era antes. Acho que isso é um dos pontos que mudou em mim. E essa comunicativa refere-se a falar abertamente? Sim, eu hoje já consigo falar abertamente com qualquer pessoa que me apareça. Eu já consigo conversar e abrir-me para que a pessoa também consiga ter essa mesma abertura comigo. Porque existem pessoas que não conseguem se abrir. São muito fechadas, que tu tens que criar assunto para que a pessoa possa abrir-se. Então eu já consigo ter essa abertura, coisa que eu não tinha antes. E como é que foi esse processo de chegar a esse nível de abertura? Porque disse que encontrou na Casa Rosa um espaço onde pudesse abrir, onde pudesse falar. E hoje em dia também lida com mulheres que passam por um histórico de cancro da mama. Como é que nós conseguimos ajudar as pessoas a abrir isso? Imagina que eu tenho um familiar que tem um histórico de cancro e eu quero ajudar essa pessoa. Que papel é que eu posso ter? Como é que eu posso ajudar em termos efetivos? Eu acredito que o meu maior desafio foi quando a Kátia convidou-me para dar a minha primeira palestra. Coisa que eu não esperava. Por acaso lembro-me que fomos a uma escola e foi lá onde eu consegui falar pela primeira vez sobre o meu assunto. Então acredito que se eu não tivesse encontrado a Kátia, estaria fechada como muitas mulheres estão até hoje. Então acho que isso foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Então, com base nessa experiência que eu tive com a Kátia, consigo fazer o mesmo com as outras. A sensibilizar que elas não se fechem, que se abram. Então, quando chega a esta altura de outubro, nós sempre tentamos procurar casos históricos novos de mulheres jovens que também possam querer dar a cara para falar de si, para falar da sua experiência, para poder ajudar as outras que também estão fechadas. Então, percebe-se que a Kátia, que é da Casa Rosa, que nós fizemos referência anteriormente, que a conheceu depois de uma palestra que foi fazendo no seu trabalho, acabou exercendo um papel muito importante na sua vida. Sim. E vocês, como Casa Rosa, como uma instituição que dá assistência a pessoas com cancro, vocês fazem visitas também à oncologia, certo? Sim, temos feito visitas. Antes da pandemia, as nossas visitas eram quase que diárias, porque nós íamos lá, servíamos refeições e fazíamos aquelas visitas aos pacientes que estão lá internados, e orações, tentávamos trazer sempre algo diferente para dar ânimo aos pacientes que estavam lá. Então, depois da pandemia, fomos reduzindo as nossas visitas à oncologia. Mas mesmo assim, temos sempre um momento que vamos lá, vamos conversar, porque nós sentimos que os que estão lá hospitalizados precisam desse amparo. Porque existem casos de mulheres que vêm das províncias e vêm para aqui para virem fazer os tratamentos, ficam aqui um tempo, sem ter a família próxima. Então aparecemos nós, tentamos reavivar um pouco o ânimo delas, sim.
porque é difícil eu ter que abandonar a minha casa. Muitas das vezes o que faz com que elas abandonem o tratamento é esse fato de eu estou fora de casa, não sei o que é que está a acontecer lá, os meus filhos, estás a perceber? Então, acabam ficando retraídas. Vêm e muitas das vezes não acabam o tratamento. Sim. Por causa de ter que fazer essas ausências longas. Tem que sair muitas vezes para fazer esse tratamento tem que ser cá em Maputo. Sim. Né? Temos em Nampula e agora parece que na Beira. Nos hospitais centrais. Sim, mas a maior parte das pessoas vem mesmo para aqui, para Maputo. E o tratamento de cancro é um tratamento demorado, não é? Sim, é um processo muito longo. Não é uma coisa que eu vou dizer que em 6 meses eu já resolvi o problema, não. É um processo mesmo muito longo. E se tu não tens a paciência de seguir, acabas desistindo no meio do caminho. Então, com essas nossas palestras, essas nossas conversas, incentivamos que elas não desistam do tratamento. Claro que não é um processo fácil, é um processo muito difícil e pesado, mas se apareço eu, aparecem mais 2 ou 3 a incentivar que tu continues com o tratamento, tu acabas engrenando e fazes o tratamento até o fim. Mas existem casos de mulheres, mesmo estando a fazer o tratamento, acabam abandonando. Acabam abandonando porque também ou não tem apoio da família, ou não tem alguém que lhe impulsione a voltar para fazer o tratamento. Sim, existem vários casos. Temos recebido muitos pedidos de apoio, às vezes, para conversar com um paciente que esteja a passar por cancro e que no meio do tratamento diz que quer desistir porque acha que não vai vencer, porque aquilo já é o fim. Então, tentamos, com base nas conversas, puxar com que as pessoas não desistam ao tratamento. Edith é a prova de que é possível vencer o cancro e existem várias pessoas hoje que nos estão a ouvir e ver e algumas se calhar tenham recebido este diagnóstico. O que é que pode dizer às pessoas que estão agora a enfrentar um diagnóstico ou tratamento de cancro, mas também às pessoas de forma geral, as famílias que têm um histórico, têm alguém com cancro, e a nós, os outros cidadãos comuns, o que é que nós podemos fazer? O que eu posso dizer e aconselhar é que o hospital é o melhor sítio para nós resolvermos os nossos problemas. Indo mais cedo ao hospital, é possível vencer a coisa. E também pedir aos familiares que não abandonem, porque isso também é o que causa o desespero de muitos. Achar que, como já estão assim, já não tem nenhum interesse na família. Então, a família tem que ser o suporte para que tu continues a fazer o tratamento até o fim. Então, temos que lutar muito por isso. Para as pessoas que nunca se aproximaram para saber, né, do diagnóstico, que comecem a fazer um autoexame. Porque é possível fazer um autoexame em casa. Se tiver algumas dúvidas, dirigir-se ao centro de saúde mais próximo. Assim, com a ajuda de um enfermeiro, uma enfermeira, é possível, juntos, detectarem se realmente aquilo que a pessoa sente é ou não é o que está a desconfiar. Porque também não podemos fazer um autoexame e achar logo o que é aquilo. Só o médico é que vai dizer se realmente aquilo que tu estás a pensar é ou não é. Então temos que aproximar-nos aos centros de saúde, que eles vão nos ajudar em tudo. Muito obrigada, Edith, por contar-nos essa história. Obrigada pelo convite. Tenho certeza de que as pessoas agora vão estar mais consciencializadas sobre Acredito que sim. o que é o cancro e acreditarem que é possível vencer. E também não só pensarmos que só existe o cancro de mama, existem vários tipos de cancro. Então, é nessa senda que nós temos que tratar as pessoas do mesmo jeito, independentemente daquilo que foi o seu cancro. Sim. Obrigada. Nós temos que tratar as pessoas do mesmo jeito, nós temos que buscar acompanhamento médico sempre que desconfiarmos que há algo de errado no nosso corpo, e o mais importante é que nós temos que dar suporte
a todas as pessoas que passam por uma situação difícil no histórico de luta contra o cancro de mama. Nós ficamos por aqui hoje, mas nós voltamos numa próxima edição para trazer mais informações sobre o cancro.